Beleza, pessoal? Hoje, continuando, aliás, hoje terminando o tema treinamento, nós vamos falar de avaliação, tá? Eu vou colocar o slide para nós, vou já começar. Hoje o vídeo vai ser curtinho. Pronto, coloquei aí o slide para vocês. Então, o tema treinamento, a última aula de treinamento, a avaliação dos resultados. Importante entender que a avaliação, ela é uma ferramenta do treinamento, tá? E também é um direito daqueles que fizeram o curso, que participaram do treinamento, então eles têm o direito de serem avaliados, né? Então, isso tanto num treinamento dentro de uma empresa, como em qualquer custo. Eu não sei se vocês já olharam, por exemplo, o regimento interno das ETECs, e lá diz que a avaliação de vocês é um direito, né? É uma obrigação, mas também é um direito de vocês serem avaliados. Por quê? Porque aquele aluno, aquele cursista, aquele treinando que não foi avaliado, ele pode ter uma falsa impressão que ele aprendeu. E, na realidade, ele pode não ter aprendido, tá? Mas, acima de tudo, aqui para nós, hoje, nós vamos olhar essa avaliação como uma ferramenta, né? Uma ferramenta de desenvolvimento, não só dos cursistas, mas também uma ferramenta de desenvolvimento do próprio sistema de treinamento. Vamos falar de alguns tipos de avaliação. Primeiro, a primeira que eu trago para vocês é a avaliação de reação, né? Essa avaliação, ela verifica a opinião do treinando, né? O que aquele que participou do curso, aquele que participou do treinamento, qual foi a opinião dele sobre o curso em si, né? Sobre o conteúdo, né? O conteúdo foi bom, o conteúdo teve um foco, ele foi objetivo, ele buscava um resultado específico, o conteúdo foi vago, não foi tão bom, né? O clima, né? Foi um curso gostoso de participar, não? Foi muito difícil, foi muito pesado. O local era apropriado, não era apropriado. A realização em si, colocar em prática o curso, como que foi? O material foi bom, o material foi ruim, não tinha material. Essa avaliação de reação, ela serve muito mais para a construção de um sistema de treinamento, né? Então, se você imagina assim, você recebe muitas críticas com relação ao material, para o próximo curso que exija material, requer maior atenção, né? O conteúdo, por vezes, você, na hora de preparar o treinamento, você imagina, não imaginou o público correto e quando você tem um público diferente daquilo que foi imaginado, daquilo que foi preparado o curso pode ficar muito superficial, ou ele pode ficar muito, muito complexo, né? Então, se você tem, por exemplo, você imagina que você vai dar um treinamento de funcionamento de uma máquina para o operador, né? E quando, na realidade, quem virá para aquele curso não serão operadores, serão pessoas da manutenção que querem entender mais a fundo o funcionamento daquela máquina. Ou para eles, o conhecimento de um operador não é suficiente. Ou ao contrário, você prepara um treinamento de uma máquina para a manutenção, quando na realidade o público é um público de operação. Ele não precisa de tanta informação no fundo. Ou seja, essa avaliação ela vai fazer com que
quem montou, a equipe que montou aquele treinamento, olhe para as fases anteriores e encontre lá pontos positivos ou pontos negativos dentro de toda essa execução do curso, tá? Buscando o quê? Que o próximo curso não cometa os mesmos erros, tá? Outra avaliação é a avaliação de aprendizado, né? Então, verifica se houve apreensão do conhecimento, modificação do comportamento, melhoria nas habilidades. Como que você vai fazer isso, né? Tem as 3 formas básicas. Professor, mas só pode ser essas 3 formas básicas? Não. A invenção, aquilo que vocês imaginarem, é o limite, né? Então, pode ir para onde quiser. Mas, normalmente, é escrito, é oral e é prático, né? Então, nós falamos aí, escrito, uma prova, né? Ela pode ser dissertativa, ela pode ser um teste, pode ser um texto, né? Mas, de alguma forma, para verificar se aquele conteúdo foi apreendido pelo cursista, pelo treinando. Da mesma coisa, uma avaliação oral, né? A avaliação oral, ela não ela vai retirar ali, no momento da avaliação, ela vai retirar a questão não do linguajar, mas da formulação do texto, né? Então, não vai conseguir avaliar isso. Muitas vezes não é necessário mesmo. Mas, por outro lado, vai conseguir, através das expressões, da certeza na hora de responder, você consegue avaliar melhor o aprendizado. Por exemplo, você faz uma pergunta e quando você vai responder por escrito, você tem um bom tempo para pensar naquela resposta. Se você não sabe exatamente a resposta, você pode escrever de maneira a dar a entender, mas sem dizer exatamente o que é, e não vai ter ali um momento de discussão, um momento de réplica, que na hora de corrigir aquilo, pode levar aquele que está corrigindo, pode ficar na dúvida, será que aprendeu? Será que não aprendeu? Ele não disse especificamente, mas disse meio por cima. O oral não. O oral, a partir do momento que há uma conversa, que há um debate, lançada a pergunta, não tem muito tempo para pensar, eu tenho que responder. Eu responder usando termos vagos, o avaliador ele pode questionar um pouco mais, entender e saber, né? Então, o grau de aprendizado. Portanto, cada um tem a sua finalidade, né? O escrito é bom porque registra, o escrito é bom porque exercita a formulação de textos, o oral é bom porque ele consegue ter uma visão melhor do aprendizado, mas, por outro lado, não avalia esses outros aspectos tão bem quanto o escrito. Então, são ferramentas, cada uma serve melhor para uma função específica. E o prático, muitas vezes você vai colocar o cursista para tentar ali na prática fazer alguma coisa, operar uma determinada máquina, para verificar se ele aprendeu, né? Se você pegar, por exemplo, empresas aéreas, né, os fabricantes de aviões, eles têm aviões que simulam realidades. Então, nada mais é que uma avaliação prática, onde o piloto ele está ali sem correr risco, mas ele passa por uma tempestade, ele passa por um problema mecânico, né? São questões práticas, né? A forma como ele vai reagir e tudo mais. É importante entender
que a avaliação de aprendizado, nem sempre o resultado ele vai poder ser avaliado de imediato, porque depende muito daquilo que no momento que o curso foi desenhado, o que queria ser passado aos cursistas, o que queria ser passado aos treinandos, né? Então, se é algo, por exemplo, voltado à produtividade, você vai verificar se realmente aconteceu no futuro, né? Então, nem sempre o resultado, a avaliação do aprendizado vai poder ser feita de imediato, tá? Onde vai ser mais difícil de ser feito de imediato é no próximo tipo, que é a avaliação de comportamento. Por quê? Porque o comportamento humano, se você quer, por exemplo, que um determinado grupo de trabalhador tenha maior empatia, você trabalhou isso no curso, como que você vai saber, né? Você pode saber através de uma avaliação, você pode verificar se ele sabe o que é empatia. Você pode verificar como ele agiria em situações hipotéticas, mas o comportamento em si você só vai conseguir verificar com o tempo, tá? Então, até porque o ser humano, ele acabou de participar de um treinamento. Ainda que ele não mude o comportamento, ele tem ali, até que por intuição, por todo aquele clima gerado, ele tem uma ideia do que o avaliador espera, né? Então, você pega ali, é um treinamento sobre trabalho em equipe. A pessoa detesta trabalhar em equipe, não gosta, não quer mudar o comportamento, mas você tem uma questão assim, você acha importante e válido trabalhar em equipe? É claro que ele vai, por intuição, ele vai dizer, olha, eu acho importante, é muito bom por causa disso, disso, isso. Mas isso não significa que ele vai mudar o comportamento dele. Isso você só vai descobrir com o tempo, né? Se vai ser necessário um novo treinamento, tá? Nessa avaliação do comportamento, tem 4 condições de mudança, né? E essas duas primeiras são essenciais e dependem do, do treinando, do cursista, daquele que está passando pelo treinamento, tá? Primeiro de tudo, a pessoa precisa querer mudar. Então, se nós estamos falando de comportamento, a pessoa precisa querer mudar. Se ela não quiser, não adianta, né? É chover no molhado. Vai falar, falar, falar. A pessoa vai entender o que você quer dizer, mas se ela não quiser mudar, não vai mudar. O exemplo que eu dei no trabalho em equipe. A pessoa que não quer trabalhar em equipe não tem jeito, né? Se ela não quer mudar, não vai mudar, tá? Existe uma máxima, não só aí com relação ao comportamento, que diz assim, a pessoa só aprende o que ela quer aprender, né? Então, se ela quer aprender a trabalhar em equipe, ela vai aprender. Se ela não quer aprender, ela não vai. E bom ou ruim, né? É a situação que a pessoa está se colocando naquele momento. E aí a organização vai entender se aquele comportamento é indispensável para que ela se mantenha na organização ou não, né? Então, se tem que fomentar a mudança. Não quer mudar. Se ela não quer mudar e aquilo é essencial, não tem como manter aquele trabalhador no quadro da empresa. A segunda condição é que a pessoa precisa saber o que e como mudar, né? Então, ela precisa ser mostrado para ela o que precisa mudar e como mudar, né? Para que ela possa querer, para que ela possa caminhar nesse sentido de mudança. Porque por mais que o treinamento fomente a mudança tem que ser da pessoa, tem que partir do trabalhador.
terceira condição, a pessoa precisa trabalhar num ambiente com o clima correto, né? Por quê? Dentro dessas condições, se a pessoa trabalha num lugar onde o clima é ruim, que ela não está satisfeita, ela acaba até de maneira inconsciente pesando, porque se vale a pena aquela mudança. Porque imagine o seguinte, toda mudança ela requer uma dose, bem entre aspas, tá? Mas uma dose de sofrimento. Por quê? Porque a situação que a pessoa está é uma situação de conforto. Qualquer mudança exige sair desse conforto. E ao sair desse conforto, ela tem aí, bem entre aspas, um sofrimento, né? E vale a pena? O lugar onde eu trabalho é bom? Tem o clima correto para isso? Ou não? Outra coisa com relação ao clima. Dentro do treinamento, dentro da empresa, é um clima que propicia mudança, né? De apontar falhas e propiciar mudança, ou é um clima de um ambiente onde encontra-se falhas e culpados, né? Então, se é um clima onde encontra-se falha e aponta-se culpados, a pessoa nunca ela vai se colocar na posição de alguém que precisa mudar. Porque ao reconhecer que ela precisa mudar, ela reconhece falhas. E se a partir daí ela for apontada como culpada, ela não vai querer isso, né? Então depende dessa questão do clima. E a pessoa precisa ser premiada pela mudança. E quando nós falamos de premiação, claro que vem à mente ali algo em dinheiro, algo de valor, algo de reconhecimento institucional, mas não necessariamente, tá? Pode ser, muitas vezes, um reconhecimento da chefia, no particular mesmo. Mas é importante essa premiação, é importante mostrar que foi feito um esforço, que esse esforço foi reconhecido, tá? E volto a dizer, nem sempre essa premiação em valores, né, em dinheiro, vai ser suficiente, tá? Por quê? Às vezes a pessoa se esforça tanto para fazer uma mudança e aquela mudança gera ali uma bonificação ali de 3% no salário dela. Ela olha para aquilo e fala assim, mas eu me esforcei tanto. 3% às vezes não muda nada na situação dela. E o que ela gostaria era simplesmente que o chefe viesse e desse o parabéns. Aquele mesmo chefe que veio e cobrou, né, muitas vezes, reconhecesse. Às vezes não é valor, né? É um simples reconhecimento, tá? Embora seja simples, muitas vezes é o mais difícil de ser conseguido, né? Porque você trabalha com pessoas. O chefe muitas vezes acha que não devo fazer isso, né? Não fez mais que obrigação. Então, aquilo que para a chefia é uma obrigação, para a pessoa foi uma luta chegar naquele patamar, né? Então, esse reconhecimento deve existir. A avaliação dos resultados finais. Como é feito isso? Através de indicativos. Lembra quando lá no início, quando é feita uma pesquisa para formular como vai ser o treinamento, né? Lá atrás se encontra o problema, né? E aqui agora, nessa última fase, nessa avaliação dos resultados finais, vai ser posto lado a lado o problema e o resultado. Então, se o problema era uma produtividade baixa, vai ter que verificar se houve um aumento de produtividade, né? Não era a produtividade, mas sim a qualidade dos resultados. Então, agora você vai aferir a qualidade dos resultados.
Nós estamos buscando redução de custo. Reduziu realmente o custo? Né? Otimização da eficácia. Aconteceu? A modificação de atitudes e comportamento. Então, imagine uma empresa que todo mundo, rádio peão, rádio corredor, cada lugar tem um nome diferente. Existia muita fofoca, né? Consegue perceber que a fofoca diminuiu? São indicativos. É claro que quando você fala em indicativos subjetivos, o subjetivo é sempre mais difícil, tá? É sempre melhor você trabalhar com indicadores matemáticos, né? Com números, é mais fácil, né? Acidentes. Reduziu acidentes? O objetivo era reduzir acidentes. Reduziu? Então você tem que comparar. E ao comparar, você tem que comparar coisas iguais ou coisas parecidas, né? Então, quando você fala de acidente, de produtividade, você tem que pensar o seguinte: muitas vezes não dá para você comparar o primeiro trimestre de um ano com o último trimestre do mesmo ano. Talvez você tenha que comparar com o primeiro trimestre do ano seguinte. Por quê? Porque existem sazonalidades, né? Então, e nesses números também pode ter outros fatores que vão interferir, né? Às vezes situação econômica, a própria demanda da produtividade, entre outras coisas. Houve a melhora do clima organizacional, né? Aumento da motivação pessoal, os trabalhadores estão mais motivados, reduziu o absenteísmo, né? Você lembra o que é absenteísmo? Que é a ausência ao trabalho por qualquer motivo. Então, antes você tinha um índice de absenteísmo de cerca de 10%, e agora você passou a ter um índice de absenteísmo de 6%. Olha que bacana, né? Ou não houve. De 10 caiu para 9,5%. Né? Então, aí deve ser, muitas vezes, ter um novo treinamento e o treinamento passar por uma reformulação para que ele atinja o objetivo necessário. A redução do turnover, né, que é a substituição do trabalhador. O trabalhador entra, fica pouco tempo, sai, contrata. Isso reduziu, porque essa contratação ela gera custo, gera despesas e perda de tempo e tudo mais. E o objetivo era esse, reduziu. Então, a avaliação dos resultados finais, ela deve trabalhar com indicadores, índices, números de preferência, que mostre que ao comparar antes do treinamento com depois do treinamento, se houve uma melhora naquilo que era buscado, tá? Em resumo, tipo de avaliação, né? Foram 4 que nós falamos hoje. Reação, qual é a reação do participante ao curso, ao programa, né? A tudo que foi disponibilizado para ele, o que busca muito mais a reformulação do curso, do treinamento e para outros treinamentos, né? Aprendizagem, né? A habilidade, o conhecimento foi mudado, né? Qual a proporção disso? Comportamento, né? Os participantes aplicaram, aprenderam, pegaram aquele comportamento que foi que queria que fosse mudado e na prática ele mudou mesmo. E por fim a avaliação dos resultados finais, se foi como se o resultado é mensurável, né? Dá para mensurar. E aí ao verificar houve uma real mudança, tá? E com isso nós terminamos o tema treinamento, tá? Então, são 4 fases do treinamento, né? Que é uma ferramenta em si muito importante, porque o recurso humano é algo que é muito importante para a empresa. Então, ficar trocando, muitas vezes, não é a melhor saída. Na grande maioria das vezes, o treinamento faz com que você busque adequação
daquele trabalhador a necessidade da empresa. Tá? Beleza? Para terminar, a frase da aula de André Gide, acho que é assim que fala o nome. As coisas apenas valem pela importância que damos a ela. Isso é algo muito importante que nós devemos trazer e lembrar no nosso dia a dia, né? Será que aquilo que nós damos importância realmente é importante para nós, para nossa família e tudo mais? Né? Talvez aquilo que nós damos importância, muita importância, na realidade não tenha, né? Mas é isso. Agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau.